Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Beyond e eu vou trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira pós-classificação na Copa do Brasil. O Gigante da Colina venceu o Atlético Paranaense nos pênaltis por 5-4, mas no jogo, na partida, o Vasco perdeu por 2-1 e no agregado ficou 3-3. A gente vai comentar agora friamente sobre a partida, sobre os momentos do Vasco no jogo, sobre a superação com um jogador a menos e, claro, no momento forte mentalmente, sabendo utilizar o antijogo e muito mais. E, claro, comentar bastante sobre vários assuntos que aconteceram nos bastidores. Faz o Pix, CBF, o Vasco já arrecadou uma grana na Copa do Brasil, tá? 9.450.000 é agora a quantia que o Vasco vai receber após a classificação para as semifinais. Semifinais que o Gigante da Colina pode pegar ou o Atlético Mineiro ou São Paulo. E claro, a gente vai estar fazendo também um panorama para o próximo jogo contra o Flamengo no Maracanã. Mas antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários sempre dando a sua opinião, que é muito importante para a gente aqui no canal. E claro, se inscreva se você não é inscrito e para ficar ligado em tudo, como ontem vocês acompanharam até as 2 da manhã, nossa live pós-jogo, acompanhou tudo de pertinho, os jogadores, o presidente Pedrinho falou com a gente de forma exclusiva, toda aquela movimentação pós-jogo, você clica no sininho de notificações, porque quando a gente coloca nosso conteúdo, entra ao vivo, de forma exclusiva e única, próximo dos jogadores, dos dirigentes e de muito mais, você não perde nada. Então, para de dar mole e vem com a gente. Olha só, solta a vinheta, porque o Vascão classificou e tem bastante coisa pra gente falar. O Vasco avança para a Copa do Brasil e, claro, a gente vai comentar bastante sobre a partida, sobre os próximos jogos do Gigante da Colina e, claro, vamos falar bastante, sobre a questão envolvendo as premiações, porque olha só, o Gigante da Colina embolsou cerca de R$9.450.000 pela classificação para as semifinais. Juntando um montante na Copa do Brasil, o Vasco já arrecadou cerca de R$22.800.000. É exatamente isso. O Gigante da Colina está nas semifinais da Copa Milionária do Brasil. E claro, agora o torcedor começa a sonhar com o título, tá? A equipe se comportou muito bem, jogou conforme Copa, exatamente daquele estilo de jogo, terça parte com antijogo, muitas das vezes segurando ali o ímpeto da equipe da casa com um jogador a menos, conseguiu sustentar até o final para a disputa de pênaltis e, como sempre acontece nessa Copa do Brasil, já é a terceira vez, o Vasco avança nas penalidades. E olha só, sem perder nenhum pênalti, tá? O Gigante da Colina fez 5 gols contra os 4 do Atlético Paranaense, onde o Léo Jardim brilhou na cobrança de Canóbio. Canóbio que estava jogando muito bem nessa partida, diga-se de passagem. O Canóbio e o Coelho foram muito, mas muito prejudiciais para o sistema defensivo do Vasco nesse jogo. Lá no primeiro tempo, o Atlético Paranaense já abriu 2-0 com o gol do Zapelli e também do Coelho, que fez o primeiro gol, diga-se de passagem, um jogador bem vertical, um bom jogador, incomodou bastante ali o Lucas Piton, que foi mal, na minha opinião, na partida. Ao lado esquerdo da defesa do Vasco sofreu bastante com essas viradas de bola da esquerda para a direita e os gols saíram exatamente assim, Então a gente precisa enfatizar que o Atlético veio para cima, veio vertical, abriu 2-0, mas o Pirata Verrete nos acréscimos do primeiro tempo foi lá e marcou de cabeça com o cruzamento do Piton, o gol aí que levou o Vasco para as disputas de pênaltis, porque no segundo tempo teve o jogo, foi complicado, porque o Ryan ainda no primeiro tempo foi expulso e o Vasco voltou para o segundo tempo, sofrendo bastante com um jogador a menos. E claro, ontem a gente não analisou, estávamos muito felizes a respeito da classificação, mas jovens, principalmente jovens, precisam de um trabalho psicológico muito intenso diante de cenários decisivos. O Ryan, no jogo contra o México, lá em São Januário pela seleção sub-20, já se meteu em uma confusão lá, já fez gestos de mãos para o adversário, então tá muito aflorado a história de encarar, de fazer, de acontecer, e o Ryan perdeu completamente a noção e agrediu
o jogador do Atlético Paranaense foi certamente expulso e tem que ter puxão de orelha no Ryan. É um garoto, sim, mas tem que ter puxão de orelha. Quase que o Vasco perde a classificação, quase que o Vasco perde aí as semifinais, R$9.450.000 por conta de uma irresponsabilidade. Claro que a gente sabe que o jogo ainda já estava no cenário negativo, mas o Vasco poderia suportar com mais tranquilidade, até mesmo, né, diante de um cenário de segundo tempo, que o Vasco melhora na segunda etapa, sempre nos últimos jogos. O Vasco poderia ter aí aliviado um pouco mais o coração do torcedor. Mas enfim, puxão de orelha no senhor Ryan, que tem que ter responsabilidade, não pode ser garoto, tá? Se quiser ter atitude de garoto, vai para o sub-20, continua lá, vai para a seleção, chama o jogador do México para lá fazer o que você quiser. Lá no profissional do Vasco, diante de um cenário decisivo, o senhor for irresponsável. E olha só, o torcedor vascaíno, todos que estavam ao meu redor, o pessoal da imprensa, depois da expulsão do Ryan, com 2-0 no placar, eu juro para você, eu perdi 99% das esperanças. Eu não perdi esse 1% porque eu sou vascaíno, mas 99% das esperanças de uma classificação ficaram aí de forma precária para mim, diante do cenário da expulsão e dos 2-0 no placar. Mas o Perata Verratti foi lá e marcou o dele, fazendo que o Vasco fosse para a disputa de pênaltis. Na disputa de pênaltis, o Vasco, que já vem com um retrospecto muito bom, né, nesse quesito, principalmente na Copa do Brasil, eliminou o Água Santa assim em São Januário, também eliminou o Fortaleza e também agora eliminou o Atlético Paranaense. O Vasco converteu os 5 pênaltis e o Atlético, com o Canóbio, perdeu um. O Léo Jardim foi lá, fez a defesa e garantiu o Vasco na semifinal da Copa do Brasil. Agora o Gigante da Colina enfrenta ou o Atlético Mineiro ou o São Paulo. É, 2 pedreiras pela frente, não é fácil. Agora não tem mais nada fácil. São 4 equipes, semifinais, e o Vasco pode sonhar. A equipe está fazendo com que o Vasco sonhe com o título da Copa do Brasil. Eu queria saber a sua opinião, se você tem essa esperança do Vasco ser campeão ou não, deixe lá nos comentários. Vamos lá, falando sobre os próximos confrontos do Vasco, tá? O Gigante da Colina pega o Flamengo no Maracanã no próximo domingo, às 6h30 da tarde, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. E no domingo, no dia 22 de setembro, enfrenta o Palmeiras no Mané Garrincha. O Vasco é mandante dessa partida, tá? Depois, na quarta-feira, no dia 25/9, enfrenta o Cuiabá em São Januário, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, no retorno. E no turno, na verdade, o Vasco pega o Cuiabá no jogo atrasado, que foi marcado para o dia 25. No retorno, o Vasco pega o Cruzeiro lá no Mineirão, no dia 29 de setembro, tá? Lá no Mineirão. No dia 5 de outubro, o Gigante da Colina pega o Juventude em São Januário. Esses são os próximos confrontos do Vasco para o restante, né, desse mês de setembro e, claro, no início de outubro. Bom, queria falar com vocês a respeito do presidente Pedrinho, que falou ontem com a gente de forma exclusiva. Claro, eu vou deixar para vocês o vídeo do presidente aqui agradecendo a torcida, falando sobre as suas perspectivas de futuro e, claro, de forma exclusiva para a gente, tá? E também, no final desse vídeo, eu vou deixar a nossa entrevista coletiva com o técnico Rafael Paiva após a partida. Porque o Rafael Paiva fez o seguinte, né? Eu estava completamente sem condições nenhuma de formular uma pergunta, não tinha condição. Eu estava em êxtase, estava muito feliz, muito aliviado, estava completamente em êxtase. Só que é o seguinte, o técnico Rafael Paiva, durante a coletiva, ele falou sobre sofrer menos. Então, a minha pergunta foi exatamente nessa linha. O Vasco, que evoluiu psicologicamente e mentalmente, né, sustentou até a última cobrança de pênaltis ali esse equilíbrio mental, também evoluiu da forma do antijogo, né, do jogo de copas, do futebol sul-americano, que a gente sempre questionou. Tem uma evolução, o Vasco agora consegue quebrar o jogo de forma mais inteligente, né, não vem sendo infantil em alguns cenários. Então eu perguntei exatamente sobre essa evolução. Rafael Paiva, qual é a evolução que falta para a gente parar de sofrer? Porque o Vasco já está evoluindo, já evoluiu em vários quesitos, já acabei de citar alguns, e agora falta mais o que, Rafael Paiva, para o Gigante da Colina evoluir e para parar de sofrer? Fica aí com o vídeo do presidente Pedrinho e também do técnico Rafael Paiva respondendo a gente na coletiva. Eu vou ficando por aqui, forte abraço, saudações vascaínas.
Mundo aqui, é o Brasil, é o Rio de Janeiro, é a zona norte do Rio ao vivo. Obrigado pelo carinho de todos. Estamos tentando retomar o caminho com muita humildade, muito trabalho. Acho que a compreensão da torcida, de todos vocês, pelo momento que a gente vive é importante para que a gente possa reerguer o clube novamente. E com humildade e trabalho, é isso que a gente vai fazer até o fim, sempre honrando e respeitando muito a nossa história e com muito amor e carinho pelo nosso torcedor. Vai valer de onde aqui, ó. Canal Mário Vasco, parabéns pela classificação. A gente viu uma evolução dessa equipe em vários quesitos. Hoje se confirma a evolução mental. O Vasco conseguiu sustentar o psicológico dos atletas de forma bem otimizada até a última penalidade. Óbvio, a gente também tem que destacar a evolução no antijogo. Existe um percurso, um trabalho a longo prazo sendo feito. Mas você falou em sofrer menos. Qual é o ponto que falta para a gente chegar nesse objetivo? Eu acho que o que sai de saldo positivo aqui hoje realmente é a nossa evolução. A gente já sente que o patamar evoluiu do Vasco, né? A gente precisa ter consistência disso agora, sempre falei sobre isso. Eu acho que é isso, é ter consistência. Eu acho que a gente já tem conseguido ficar um pouco mais com a bola, a gente já tem criado mais situações de gol, a gente tem feito gols com jogadores diferentes. Eu acho que a gente está no caminho de evoluir. Acho que a competitividade, tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Copa do Brasil, ela é altíssima. Acho que é muito difícil alguma equipe sobrar sobre a outra, golear a outra equipe. Eu acho que a gente já vem sofrendo menos, já vem conseguindo controlar alguns jogos. Eu acho que esse sofrimento que eu falo, acho que todo mundo sofre também, não é só o Vasco, né? Acho que é um sofrimento normal aí de todas as equipes, mas eu acho que a gente está evoluindo. Passo a passo, prateleira a prateleira, a gente está crescendo, acho que a gente está no caminho, a gente tem potencializado mais jogadores, acho que a gente está no caminho. E ficando na primeira página do Campeonato Brasileiro, avançando na Copa do Brasil, acho que essa é a resposta que a gente já está dando, que a gente está evoluindo.